Bom dia, tudo bem? Olha só, vamos para mais uma aula de geografia, né? Nós vamos ver a unidade 4, tema 1 e 2. Vamos falar um pouquinho sobre Estados Unidos e Canadá. Bom, para falar dos Estados Unidos, né? Sempre a gente comenta isso em sala de aula, nós já tivemos essa aula, inclusive. É um pouco polêmico falar, né? Mas vamos lá. Bom, vamos ver algumas características gerais. Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo, incluindo aí, que nós vimos no nosso mapinha, os estados situados em território não contínuo, que é o Alasca, a noroeste do Canadá, e o Havaí, que é o arquipélago que vocês viram ampliado aí no mapinha, mostrando para vocês, que está localizado no Pacífico. O país é banhado pelos oceanos Atlântico, Pacífico e o glacial Ártico, ou seja, ele é agraciado, né? Vamos falar um pouquinho sobre as riquezas minerais e energéticas dos Estados Unidos. Bom, em virtude da complexa formação geológica e do território deles, né, que é um território gigantesco também, no subsolo há grandes variedades de recursos minerais e energéticos, como o petróleo, o gás natural, ferro, alumínio, entre vários outros. Professora, mas você falou petróleo? Sim, eles têm petróleo, né? Essa é uma pergunta que quase todos fazem. Só não é o suficiente para abastecer, né, todo o mercado estadunidense, mas eles têm sim. As grandes bacias de carvão existentes nos Montes Apalaches e na região dos Grandes Lagos foram essenciais para o êxito do desenvolvimento industrial. E o nordeste do país é a região mais industrializada dos Estados Unidos. A exploração do xisto. Então, olha só, os Estados Unidos produzem cerca de 80% da energia que eles consomem. Então, ou seja, né, falta aí 20% para abastecer todo, né, o mercado, vamos dizer, toda a população, os Estados Unidos no geral. No início da década de 2000, o avanço da tecnologia possibilitou aos Estados Unidos explorar de maneira mais intensa o gás de xisto, né, dando aí início a uma revolução energética que alterou o cenário do país. Mas eles estavam imaginando que o gás de xisto iria mudar muito mais. Só que não foi tão, né, a mudança não foi tão esperada, não foi, vamos dizer assim, não teve um sucesso tão grande igual eles esperavam que teria. O gás de xisto é um tipo de rocha que é rico em um material oleoso, né, que quando aquecido vai liberar óleos e gases que quando refinados são transformados em outras coisas, inclusive gás e óleo combustível. Então, ou seja, eles começaram a explorar intensamente, eles utilizam, né, numa grande quantidade, mas só relembrando vocês que nós vimos aí durante a aula que os Estados Unidos, né, tanto as indústrias quanto a população consomem muito, mas muita energia mesmo. Vamos ver aí algumas relações internacionais e as questões ambientais. Com o desenvolvimento da produção de petróleo a partir do xisto, né, em 2018 previa-se que os Estados Unidos passasse de terceiro a segundo maior produtor de petróleo no mundo, atrás apenas da Rússia. Só que olha só, devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os Estados Unidos é o segundo maior emissor de CO2 do planeta, atrás apenas da China. Então, atualmente, 50% da eletricidade consumida no país é gerada em termoelétricas, altamente poluidoras. Gente, porque eles utilizam o carvão mineral como fonte de energia. E falando mais uma vez que sobre as questões ambientais é preocupante, porque eu comentei com vocês que às vezes a gente compra um produto importado, vem tanta embalagem, que quando a gente chega no produto final, é algo pequeno diante de tanta embalagem. Então, ou seja, né, tem que ter um cuidado redobrado nessas questões ambientais, porque gasta-se para fabricar as embalagens
e depois tem o lixo gerado por essas embalagens, né? Então, é muito preocupante isso daí. Bom, as atividades econômicas. Vamos falar um pouquinho sobre a indústria e a agricultura dos Estados Unidos, que elas estão aí entre as mais produtivas e modernas do mundo. Olha só, de industrialização antiga e tradicional, o nordeste do país é conhecido como Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão industrial. Existem vários, mas eu coloquei isso aqui como exemplo, porque eles se organizam de uma forma muito legal, né? Eles colocam áreas afins próximas uma da outra. Então, olha só, o cinturão industrial, em razão da grande concentração de fábricas, então eles criaram um espaço só para isso. Entre essas indústrias locais destacam aí a siderurgia, a química, a metalúrgica, a automobilística e assim por diante. O que é interessante também, gente? Que lá nos Estados Unidos as indústrias de alta tecnologia, elas foram criadas em parceria com centros de pesquisas de grandes universidades. Então, ou seja, o aluno ele está vendo na teoria, ele já vai para as indústrias, já tem a prática, ou seja, quando ele sai da universidade, ele sai realmente preparado para o mercado de trabalho. Agricultura. A agricultura estadunidense ela é intensiva e altamente mecanizada. É a mais produtiva do mundo. Então, além de abastecer o seu mercado interno, os Estados Unidos é o maior exportador mundial de alimentos, com destaque aí para a produção, trigo, soja e milho. Vamos só relembrar aqui um pouquinho da nossa aula. Eu comentei com vocês que se nós, no nosso dia a dia, fôssemos depender dos grandes produtores, iria faltar o alimento nosso do dia a dia. Arroz, feijão, bife, batata frita, né? Salada, essas coisas. Por quê? Eles produzem, né, o que é mais vendido, mais procurado em outros países e que tem um valor comercial maior. E o que acontece? A nossa alimentação do nosso dia a dia, ela vem dos pequenos agricultores. Ela vem daquelas agriculturas de subsistência, agricultura familiar, que eles produzem para eles e vendem o excedente, que é o que está na nossa mesa todos os dias. A agricultura emprega pouca mão de obra, porque afinal de contas, né, tem uma mecanização aí, vamos dizer assim, né, bem preparada para tudo, e toda essa tecnologia permite aí um rendimento muito grande. E detalhe, a intensa mecanização tem também aí uma alta tecnologia desde a semente. Então eles pegam desde a semente até as máquinas que eles utilizam, né, e fertilizantes e agrotóxico, tudo a favor deles, para que eles consigam produzir, porque nós sabemos que devido ao inverno rigoroso que eles têm, eles não conseguem ter a mesma produção o ano inteiro. Mas no tempo que eles têm para produzir, eles têm a tecnologia do lado. A população. Bom, a terceira maior população do mundo, superada apenas pela China e pela Índia. E além da migração legal, há décadas que os Estados Unidos, né, ele recebe ali a cada ano milhares de imigrantes ilegais, que formam aí parte da mão de obra que é menos qualificada, que atua na agricultura e nos centros urbanos. Então, nós sabemos que essa relação dos imigrantes aí ilegais, né, que tentam entrar de qualquer jeito, muitos perdem as suas vidas, porque assim é bem arriscado você chegar de uma forma ilegal, né? Os que conseguem chegar e que têm uma qualificação menor, eles vão fazer aqueles trabalhos que eles não querem fazer, né? Que é o pouco que tem aí na agricultura, que vamos assim, ajudar na construção como um ajudante pedreiro, enfim, aqueles trabalhos que eles não querem fazer porque a remuneração é baixa. A população se distribui pelo território de maneira irregular, né? Então, existem algumas concentrações num determinado espaço e parte do país tem, né, alguns vazios demográficos. Então, no Nordeste estão as maiores densidades demográficas,
que estão lá na região de Boston, Nova York e Washington, e outras com bastante concentração populacional também são a região dos Grandes Lagos, para a cidade de Chicago. Então, ou seja, a população não é distribuída igualmente, né? Porque nós sabemos que tem alguns lugares que o clima é diferente, que não, né, tem outros lugares melhores, vamos dizer assim, onde facilita a vida da população. Tem emprego, tem escola, tem tudo ali pertinho, então muitas pessoas preferem esses espaços. As megalópolis, olha só, megalópole é um termo elaborado para designar uma região ou área superurbanizada que congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles, regiões metropolitanas, pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. Então, ou seja, uma megalópole, ela vai crescendo, crescendo, né? Se tem alguma cidade menor, ela vai tomando conta, ela vai crescendo ao redor dessa cidade, ela vai se espalhando. Se ela encontrar uma região metropolitana, ela vai pegando aí para frente também, até formar então uma megalópole. Os Estados Unidos abrigam 3 megalópolis. Bom, a maior delas é conhecida como Wash, que se estende de Boston a Washington. A segunda maior é chamada de San, situa-se entre São Francisco e San Diego, na Califórnia. E a terceira é conhecida como Chippewa, que é entre Chicago e Pittsburgh. Então, ou seja, 3 regiões metropolitanas. A maior parte da população está concentrada nessas megalópolis. Migração, preconceito e discriminação. Gente, imagina você chegando, né, ilegalmente num país que não é o seu. Ou seja, mesmo que você vá legalmente, já não é fácil, porque você chega lá, é uma cultura diferente, né, uma língua diferente, enfim, né, você vai ter que se acostumar ao ritmo dessa população. Agora, olha só, muitos são atraídos pela possibilidade de melhores condições de vida. Então, esses migrantes, eles tentam, né, passar ali pelo México, onde eles ficam ali por um determinado tempo, até conseguir chegar no território dos Estados Unidos. Muitos entram lá, né, ilegalmente, sem documentação, então, assim, já é complicado. E, além disso, gente, tem o preconceito também dos norte-americanos, ou seja, né, muitas vezes esses migrantes, eles são maltratados, né, tem todo esse preconceito. Então, uma forma deles se sentirem assim um pouco mais protegidos, muitos desses imigrantes, eles ficam em comunidades que são formadas por pessoas do mesmo local de origem. Primeiro, tem pessoas que já estão ali há muitos anos, né? E detalhe, sendo da mesma nacionalidade, então eles se sentem mais protegidos por isso. Mas vira e mexe, a gente vê nos noticiários, né, o preconceito, a discriminação que eles têm. Nós estamos vendo agora, né, toda essa revolta, todo esse protesto que a população está fazendo, né, a respeito dos afrodescendentes. Mas não é só com eles, né, que tem essa discriminação, esse preconceito. Os imigrantes também sofrem muito. As diferenças sociais. Bom, professora, é um país rico, então não tem diferenças sociais. Tem, gente, conforme eu conversei com vocês, isso existe em todos os lugares. Não é porque o país é rico que não vai ter esse problema. Tem sim, né? Então, assim, eles já deixam bem claro aqui, ó, a vida de um homem branco com educação universitária, a expectativa de vida é de 80 anos. Já um afrodescendente, né, um afro-americano, vamos dizer assim, com baixa escolaridade, é de 66 anos. Então, por aí a gente já vê que tem essas diferenças sociais e elas são grandes. Então, essas diferenças econômicas e sociais, elas existem até o dia de hoje. E a maioria da população negra vive em condições sociais e econômicas inferiores da maioria da população branca. Então, devido a esse preconceito, vai ter um reflexo, né, na sociedade.
Eu vou deixar com vocês as atividades das páginas 112 e 113. Até nossa próxima aula e se cuidem!